Seja bem-vindo a essa série de vídeos denominada Casos e Causos, onde o objetivo é conversar sobre alguns casos, algumas situações, algumas curiosidades relacionadas à área de computação, relacionadas à informática, enfim, algumas curiosidades. Eu sou o professor Edson Pedro Ferlin e vamos nesse vídeo conversar um pouquinho sobre a história do bug do sistema. Quem já não ouviu falar esse tal de bug, deu bug no sistema, né? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. O que é um bug do sistema? Então, um bug do sistema é um defeito, uma falha ou erro no código de um programa que provoca o mau funcionamento do sistema computacional como um todo. Então, essa é a definição formal do famoso do que é um bug do sistema. Mas esse termo não é um termo novo. Esse termo remete ao começo da computação. Por quê? Porque no começo da computação, lá nos primeiros computadores, na primeira geração, já na primeira geração, aí no período de 1943 a 55, os computadores, eles eram, como dá para ver nessa imagem, eles eram grandes, ocupavam andares inteiros. Veja aí as pessoas manuseando, né, operando ali o computador nos painéis ali. Todos esses painéis, todo esse equipamento era o computador, e no caso aqui a foto desse computador ENIAC, um dos primeiros computadores. E o que é esses computadores? Eles foram realmente utilizados na Segunda Guerra Mundial, principalmente na questão de balística, né? Aqueles computadores, perto de hoje em dia de um computador, nem se compara, né? Esse computador a gente pode fazer um paralelo com uma grande máquina de calcular, né? Mas enfim, os primeiros computadores. Mas qual é o problema? O problema é que esses computadores utilizavam em sua constituição essas válvulas eletrônicas. Veja aí pelo tamanho da mão, o tamanho da válvula. Então vocês já têm uma ideia de que esses computadores realmente ocupavam andares inteiros. O problema dessa válvula, e lembre que essa válvula ela é o elemento básico de funcionamento do computador. Ela funcionava como uma chave, liga e desliga. Lembrando que um computador tem milhares e milhões dessas chaves. Hoje em dia não são mais válvulas, mas os primeiros utilizavam essa válvula. O problema dessa válvula eletrônica é que esse filamento aqui, quando a válvula está em operação, o que acontece com esse filamento? Esse filamento fica incandescente, justamente pela questão da passagem da corrente elétrica nos circuitos. E o que acontecia quando ele ficava incandescente? Gerava duas coisas. Primeiro, luz, gerava luz. E o segundo, gerava calor. E isso, é claro, tem todo o impacto na questão de consumo de energia e tudo mais, mas não é esse o fato aqui. O fato é que essa questão de gerar luz, principalmente a geração da luz, e de calor num segundo momento, em virtude dos insetos, principalmente mariposas, que gostam da luminosidade, acabavam entrando no computador, nesse andar, nessa sala que estava o computador, devido ao tamanho dos circuitos, atraídos pela luminosidade, principalmente a luminosidade e calor das válvulas. O que acontecia? Acontecia que esses insetos acabavam se encostando nos terminais, na fiação, e acabava causando um curto-circuito. Obviamente que causando um curto-circuito, o computador deixava de funcionar, ou funcionava mal, enfim, uma série de problemas causada justamente por esses pequenos curtos-circuitos causados por esses insetos que acabavam entrando no computador. Então veja que o conceito bug é um conceito decorrente de um defeito causado por um curto-circuito decorrente de um inseto. Então, era um inseto que causava todo esse problema. Então, esse é o conceito de bug. Em decorrência desse problema, o que acontecia? Os técnicos, os cientistas, os engenheiros tinham que entrar no computador, vasculhar ele em busca desses insetos que estavam ali, vamos dizer assim, torradinhos ali nos circuitos, tinham que ir lá e retirar esses insetos dos contatos para que o computador voltasse a funcionar. Então aí já surgiu um outro termo, que é o termo de debugar o sistema, ou seja, naquele tempo eles tinham que literalmente entrar no computador e retirar os insetos que estavam ali causando esse curto-circuito
no computador. Então, esse conceito bug causado pelo inseto, e o debugar era o fato de você entrar no computador e retirar esses insetos. Obviamente que hoje em dia não temos mais esse problema de inseto, pelo menos não nessa questão de causar esse mau funcionamento em termos do computador. Mas nós temos ainda o conceito de problema, de bug do sistema. Só que isso é causado por uma questão relacionada hoje em dia, basicamente, com a questão do software e não mais causada pelo bichinho, pelo inseto que causava esse problema. E aí nós temos o conceito de debugar o sistema, né? Debugar o sistema, que nada mais é do que fazer uma depuração no sistema. Em alguns casos, utiliza programas para fazer esse diagnóstico, chamado programa debugger, que é o programa que faz esse diagnóstico. Então, essa depuração, hoje em dia, é o processo de encontrar e reduzir defeitos em um software e um programa. Então, veja, lá atrás era causado por um inseto, hoje em dia é causado pelo próprio desenvolvedor, pelo próprio programador, que acaba, sem querer, muitas vezes colocando linhas, códigos desnecessários, ou mesmo que acabam travando o sistema. Agora você já conhece mais sobre um dos termos utilizados na informática. Espero que tenha gostado, dê o like e não esqueça, se inscreva no canal. Tem o blog com mais material para ajudar a entender um pouquinho mais este e outros conceitos.